Seja bem-vindo ao Parlamento Regional com os deputados Nivaldo Gonçalves, do PSD, Lino Abreu, do CDS, Carlos Pereira, do PS e Rui Almeida, do PAN. Temas para hoje: a autoavaliação do Programa de Ajustamento da Madeira, mais uma vez com nota positiva, mas com alguns reparos. Vamos falar também da execução orçamental relativa ao mês de fevereiro. Vamos falar ainda da decisão do Governo de isentar as taxas para as exportações nos portos da Madeira e também de uma matéria que foi discutida hoje na Assembleia Regional, uma proposta da CDU que pretende a isenção do IVA para os agricultores. Como é hábito neste programa, antes da conversa, antes do debate, reservamos sempre o primeiro minuto a cada deputado para um tema livre. Hoje começo pelo deputado do CDS, Lino Abreu. Muito boa noite. A pedido do CDS, na passada semana, teve na Assembleia Legislativa Regional o Presidente da Empresa de Eletricidade da Madeira, porque nós achávamos que o custo da eletricidade, o aumento da eletricidade previsto para 2014, estava muito acima daquilo que se pretendia que fosse 2,1 e, em média, a região vai cobrar aos consumidores, às famílias madeirenses e às empresas, cerca de 8%. E a justificação que o Sr. Presidente da Empresa de Eletricidade que anunciou nessa pedido de audição é que, efetivamente, é 8% o aumento, e isso deriva um conjunto de pressupostos que leva com que se aplique esse aumento de 8% em relação ao período molde do ano anterior. Todos os madeirenses que pagam hoje a sua luz a conta fazer referência ao mesmo período molde do ano anterior pagam mais 8% na taxa efetiva, taxa de consumo de tarifa média, e só será 2,9% se houver uma eficiência energética, isto é, se houver um consumo inferior em cada uma das casas dos madeirenses, inferior àquela que consumia no mesmo mês do ano anterior. Olha, eu acho que isso é uma injustiça enorme, a estar a pedir um sacrifício de um bem essencial que é a energia que todos nós precisamos e estarmos a pagar a média de 8% quando é que se prevê cerca de 2,1% e quando efetivamente cerca de 80% vão ter que pagar estes 8% na sua conta mensal do consumo de energia, quando efetivamente o problema é que muito dificilmente conseguem as famílias ter eficiência energética e muitas delas até nem sequer sabem o que isso representa, que é ter lâmpadas em casa e consumos de energia de modo a que consome menos do que o ano anterior para ter a tarifa mais baixa de 2,9% e não aquela de 8% que vai ser praticada e que está a ser praticada desde janeiro de 2014. Vamos avançar então para um tema que também marca a atualidade, Lino Abreu, que tem a ver com estas mudanças no Sazarame. Hoje foi noticiado, enfim, foi confirmado, de facto, que a partir do dia 1 de abril Miguel Ferreira deixa de ser o presidente do Sazarame e passa a ser o diretor clínico, e a diretora clínica, Sidónia Nunes, que atualmente é diretora clínica, passa a ser a presidente do Sazarame. Como é que vê esta mudança? É uma alteração muito sui generis. É uma alteração de uma passagem de uma diretora clínica para um presidente do Conselho de Administração e vice-versa, o presidente do Conselho de Administração passa a exercer as funções de diretor clínico só neste Sazarame, só na região autónoma da Madeira. É uma alteração que pouco ou nada vai mudar. É sui generis, nunca vi uma mudança, uma alteração destas. Isso só me lembra Putin na Rússia, quando muda de presidente e vai... Mas tem alguma razão para desconfiar desta mudança? Não, o que nós esperávamos é que houvesse uma alteração de política no Sazarame, que houvesse mudanças, efetivamente, de gestão em termos de relações humanas e em termos de relações... Com esta alteração não tem essa garantia? Eu não acredito que com esta alteração possa trazer alguma coisa de novo. Esta alteração desacredita até um pouco o futuro da gestão dentro do Sazarame e penso que não traz valor acrescentado a um setor que é vital, que é a saúde, e que precisava de mudanças, precisava de uma mudança profunda em termos de gestão e em termos de recursos humanos, e eu penso que esta alteração não traz isso. Avanço para um outro tema, para esta noite, para o debate, que tem a ver precisamente com a avaliação que foi feita ao plano de ajustamento relativo ao ano de 2013 e que dá conta de que a Madeira, enfim, não fez ainda tudo o que lhe competia, embora a avaliação globalmente seja positiva, mas, por exemplo, ao nível das parcerias público-privadas ainda há muito por fazer e também ao nível das privatizações.
Claramente que sim, o relatório que foi conhecido hoje e que foi tornado público e já tínhamos conhecimento do relatório O de hoje tem a ver com a execução orçamental. O de hoje tem a ver com a execução orçamental de dezembro de 2013. Tudo indica que a Madeira cumpriu os seus objetivos em termos de execução financeira, mas o que é facto é que essa execução que é relatada, que cumpriu e que teve alguns indicadores positivos, é muito à custa da arrecadação de impostos que recai sobre as famílias e que recai sobre as empresas. Se nós formos olhar a execução já do mês de fevereiro, é facto que há uma subida da receita corrente de 5,6%, mas o que é facto é que essa subida é feita essencialmente à custa do aumento do IRS e à custa do IRC. O IRC previa grande parte do valor, previa da zona do Centro Internacional de Negócios. Ou seja, no fundo, o que o Lino está a dizer é que não havia mérito do Governo nisso. Não vejo mérito, porque para acompanhar uma contenção, um sacrifício, um aumento de imposto da carga fiscal que foi imposta pelo Plano de Ajustamento Financeiro, devia de haver uma agenda económica de crescimento económico. E quero recordar que em 2012 e 2013 foi um empobrecimento total com a execução deste Plano de Ajustamento Financeiro. Só nos últimos 3 anos, só para ter uma ideia, dissolveram 3.360 empresas. O que é certo é que constituíram 2.300, mas há um déficit de 1.090 empresas. Foi destruído emprego nos últimos 3 anos, 7.311 empregos. Foram para o desemprego 7.100 pessoas a mais, o que corresponde em média, 2.300 desempregados em média em cada ano. Portanto, o Governo também tem alegado que tem que criar alguns postos de trabalho. Isto foi o resultado. Tem alguns milhares de postos de trabalho criados. Isto foi o desemprego efetivo líquido. O desemprego efetivo líquido nos últimos 3 anos, em média, foi 7.110 desempregados. Em média, 2.300 por ano. Portanto, isto é líquido, para além daqueles que foram criados. Portanto, quando se diz que o plano de execução orçamental teve êxito e conseguiu os seus objetivos, claro que conseguiu, mas conseguiu com o aumento de 126 milhões da carga fiscal no primeiro ano do plano de ajustamento financeiro e com a redução do investimento passado a quase para zero, com menos 400 milhões. Tudo isto com o sacrifício de todos nós sabemos a falta do poder de compra, a redução do poder de compra que foi transversal nas famílias e nas empresas. E o resultado, os números até não são meus, são da estatística. Os resultados desta grande discussão que foi proclamada pelo Governo Regional, o efeito está aqui bem claro. Em 2012, comparado com 2011, olha, a taxa de desemprego passou de 13,8% para 17,5%. A inflação passou de 3,4% para 4,8%. E a taxa de crescimento real, o PIB, cresceu de 2,1% para 7,1% em valores reais. Portanto, 2011 para 2012, que foi o início, a passagem do Plano de Ajustamento Financeiro com a assinatura de 27 de fevereiro de 2012, tivemos 3 indicadores que definem muito bem a dureza do Plano de Ajustamento Financeiro e o sofrimento e o empobrecimento das famílias e das empresas. Mas 3 indicadores que refletem muito bem a situação económica e financeira. Fui obrigado a assinar porque nos últimos 10 anos não teve rigor financeiro nas contas públicas, como sabemos. Pergunto se havia outra margem depois de ter assinado aquele documento. A margem era ter uma agenda económica, porque só se fala em contenção, aumento de impostos, só se fala em cumprir as metas. E depois esquecem-se de ter uma agenda de crescimento económico, porque as medidas extraordinárias que foram introduzidas neste plano de ajustamento financeiro, como a venda da participação da ANAM de 80 milhões e como o perdão de juros que foi pedido às empresas de construção civil, que chega muito próximo aos 300 milhões, não vai haver no próximo ano. Portanto, estas receitas extraordinárias que foram tidas em 2013 não vão ter em 2014. Portanto, o cumprimento do Plano de Ajustamento Financeiro releva e põe em prática nu 3 indicadores importantes: aumento do desemprego, aumento da taxa de inflação e a descida bruta do Produto Interno Bruto. Quero recordar que o Produto Interno Bruto desceu nos últimos 3 anos cerca de 7%, mais de 300 milhões de euros. Mais de 300 milhões de euros. Isso é significativo. E aumentar, fazer a retoma desta perda, não estou a ver nos próximos anos, com a manter a carga que se está prevista no plano de ajustamento financeiro. Vamos avançar para um outro tema que tem a ver precisamente com as empresas e com uma das medidas que foi tomada recentemente pelo Governo, que tem a ver com a isenção dos portos, das taxas para a exportação. Lino Abreu,
Como é que vê esta medida decidida pelo Governo na semana passada? Muito bem, Júlio. Mas antes disso, queria tocar aqui na avaliação de fevereiro. Não vamos andar voltando sempre atrás. Mas como não tive a oportunidade, e o Carlos falou, e acho que tenho aqui um dado que é pertinente. Quando o Governo congratula-se que a avaliação de fevereiro é uma boa avaliação, eu só queria chamar a atenção do número aqui. Subimos 5,6 na receita fiscal, o que corresponde a cerca de 10 milhões de euros, 3,6 no IRS. Os madeirenses pagaram mais 3 milhões e o IRC mais 6 milhões. E quando, aqui é um dado importantíssimo, e quando os juros dos empréstimos passaram de 22 milhões para 61 milhões de euros. Há aqui um aumento efetivo, concreto, de 38 milhos só em juros. Só em juros que o Governo diz que a dívida está estruturada, está reestruturada. O que é facto é que o sacrifício que está-se a pedir às empresas e às famílias estão a ser... Lino, vamos então a esta questão. Esta isenção de taxas de uso portuário é ou não uma boa medida para... É uma excelente medida. Estamos a falar dos apoios para exportações. É uma excelente medida, como já acontece a nível nacional. A nível nacional, no dia 1 de janeiro, o Governo da República fez isenção aos 100% das taxas portuárias para tudo e qualquer produto que seja exportado, e nós, CDS-PP, teve uma iniciativa regional, um projeto legislativo regional, antes desta medida anunciada nesta semana pelo Governo Regional, propôs na Assembleia Legislativa Regional uma medida precisamente igual àquela que este Governo anunciou, e quando nós discutimos o projeto, que previa a isenção total a 100% de todas as taxas para tudo o que era produzido e exportado na região, foi chumbado pelo Governo Regional, com exceção do doutor candidato agora a Presidente do Governo, Dr. Miguel de Sousa, que se absteve na votação. Espanta-me... Não, o processo de urgência é que vocês não... É que o PSD não quis discutir o diploma, é por isso que chumbou a urgência, Sr. Deputada. Não vem para aqui dar lições... Então, se não aprovaram a urgência, não deram às possibilidades de discutir a proposta. Era que não acharam que era relevante discutir o tema. Não. Pelo menos com aquela urgência que o CDS... Não é com esse discurso, não engana as pessoas que o PSD chumbou a urgência, que não queria discutir o projeto na Assembleia Legislativa Regional. Considera esta uma boa medida. 15 dias vem o PSD copiar a medida do CDS e bem, é um copy-paste daquela que era proposta e que todos os partidos defendiam. Não está aqui em casa que ser uma medida anunciada, podia ser pelo partido do PS. Não está aqui em casa. Está aqui em casa que era uma medida necessária às pequenas e médias empresas. Neste caso, o Governo até se antecipou e seguiu um caminho mais rápido, tomou uma decisão através de... Nós achamos muito bem que o Governo repensasse e retomasse o projeto do CDS e que visa a redução de medidas de exportação, de custos de exportação, que as empresas bem precisam, de forma a potencializar e de forma a serem competitivas com as do continente. Todos nós sabemos que os custos de transporte aqui na região são altíssimos, as taxas pagas portuárias são as maiores taxas que pagas no país e, portanto, esta medida é fundamental, torna-se competitiva a nossa pequena indústria que merece incentivos também a opinião do deputado de resto, um assunto que vai continuar na Assembleia Regional tem a ver com uma proposta da CDU que pretende repor, digamos assim, o regime de IVA para o setor da agricultura, uma medida que foi aplicada a nível nacional. Portanto, esta é uma proposta a enviar à Assembleia da República, com as dificuldades que se prevê que uma proposta destas possa vingar na República. Lino Abreu, como é que vê esta decisão, que foi tomada por unanimidade hoje na Assembleia? Acho que é uma proposta pertinente. Acho que o que se está a praticar, o que se está a pedir o pequeno agricultor é inaceitável, é inconcebível. Na certeza, porém, que isto foi uma medida imposta pela Europa, por Bruxelas, imposta de âmbito nacional, esquecendo a pequena agricultura de subsistência que nós temos. Nós temos 13 mil explorações agrícolas, mas de baixa produção, de pequena produção, e não é aceitável que os pequenos agricultores da região autónoma da Madeira tenham as mesmas obrigações dos médios agricultores do país ou de qualquer país da Comunidade Europeia. Portanto, as exigências fiscais que estamos a pedir são inconcebíveis, são inaceitáveis e o CDS, desde a primeira hora,
Mas acha que isto está contra este tem pés projeto. para andar, este projeto na Assembleia da República? Há vontade política em termos nacionais. E o CDS a nível nacional? Não, há vontade política. Nós, como sabe, o secretário A Ministra da Agricultura e a Ministra da do CDS. Agricultura já está em negociações com o Ministério das Finanças de forma a diminuir a carga fiscal e a burocracia fiscal que é pedida aos agricultores madeirenses, de forma a minimizar toda esta burocracia em termos fiscais, porque não é aceitável que um pequeno agricultor hoje seja obrigado a facturar tudo aquilo que vende e que, passados um mês, se tenha a obrigação de submeter essas faturas como uma pequena e média empresa Portanto, há ao sistema exatamente SAF. essa questão, o regime do IVA que está em vigor. Leva a burocracia enorme e custo elevado aos pequenos agricultores. Por hoje concluímos esta edição, é o ponto final neste Parlamento Regional. Voltamos de hoje a 8 dias com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Boa noite, fique bem.